empresa, JR Diesel, a gente é a maior desmontadora de veículos da América Latina. A gente é o famoso desmanche de veículos feito do jeito certo. E a gente é uma empresa que nasceu com propósito capitalista em 85, da solução de um problema que era a falência de um negócio de transporte do meu pai. Esses caminhões bateram e a única alternativa era a desmontagem deles na época. Ele cresceu capitalista, ele quebrou capitalista em 2000, depois de um processo de investimento errado nosso, não dá para pôr culpa em crise e nada. Ele se reestruturou capitalista, ele voltou a crescer capitalista, e em dado momento, numa reestruturação, a gente se viu social. A gente foi a empresa responsável pela construção da lei do desmanche no estado de São Paulo, reduzindo em 26% o roubo de carros e 17% no volume de latrocínios. Tudo porque a gente estava fazendo o nosso negócio direitinho. A gente percebeu o propósito do negócio, ele já tinha 35 anos de idade. Então, a brincadeira hoje aqui é dar um novo olhar para essa questão do negócio de impacto, mostrar que não é simplesmente pensando a causa social ou a causa ambiental como uma política de investimento da sua empresa que a gente consegue fazer uma transformação realmente importante. Então, eu queria que cada um de vocês hoje contasse um pouquinho das suas experiências com seus negócios, mas para tirar um pouco essa questão, essa visão de ONG que as pessoas têm dos negócios que causam grandes impactos para a sociedade. Vamos começar aqui com o Alexander. Pode ser. Eu sou do Banco Maré, sou um dos fundadores do Banco Maré. Nós somos um meio de pagamento que teve início no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eu já estou morando aqui em São Paulo um pouco mais de 1 ano e meio. Sou carioca, então carioca em São Paulo nada mais é do que refugiado de guerra. Nós começamos com a necessidade dos moradores da Maré, onde eles não tinham de pagar contas. Moram aproximadamente 200 mil pessoas na Maré. Eles precisavam pegar um ônibus para pagar uma simples conta de luz. Quando eu estava investindo em Bitcoin naquela época e quis saber mais um pouco da tecnologia por trás, que é a blockchain. E aqui em São Paulo eu conheci o Maher Salal, que é engenheiro de segurança no Twitter, na Califórnia. E falei para ele que eu queria desenvolver um banco digital em blockchain. Acho que ele não sabia direito o que era Maré, acabou aceitando me ajudar. Então nós começamos no mês de 2017. Era só eu numa cadeira de criança, numa creche abandonada, sem telhado, onde tinha uma plaquinha escrito Banco Maré, pague suas contas aqui. E com meu notebook nas pernas, e demorei 15 dias para pagar a primeira conta, quando uma senhora chamada Edna veio até mim e falou: olha, malandro, você está na Maré, eu vou pagar minha conta com você, mas é bom que essa conta seja paga. Eu olhei para o aplicativo que eu tinha desenvolvido, olhei para a cara dela, falei: quer saber, foi eu que desenvolvi essa porcaria, vou pagar na minha conta pessoal. Tamanho desespero que eu fiquei naquele momento. Eu não moro na Maré, moro do lado do clube mais querido do Brasil, que é o Flamengo, e tive uma grande experiência de estar lá. Com 1 ano de operação, nós fomos acelerados pelo Facebook, somos parceiros do Facebook hoje. A WeWork Latam comprou parte da operação, então nós temos escritório não só na Maré, o prédio que não tinha telhado hoje é reformado. Temos sede também no centro do Rio, na WeWork. Estamos aqui em São Paulo, no Cubo. E acabamos de abrir um escritório, não sei nem como, ser bem sincero, em São Francisco, onde nós estamos fazendo captação para investir. Nós já estamos aqui em Heliópolis, em São Paulo, no interior do Nordeste, em Arapiraca e Petrolina. E agora estamos com uma parceria com o Banco Carrefour e também agora com a AutoPass, para oferecer microcréditos para as pessoas, para que mais empreendedores possam crescer, mas com crédito muito mais assertivo e justo. Muito bom. O bacana dessa história é que você, de novo, você estava querendo oferecer um serviço de pagamento de contas, e você não estava querendo achar a Dona Maria e fazer a mudança de vida dela, ou fazer com que ela voltasse mais tranquila para casa. Você estava oferecendo um serviço. E aí esse serviço tem um alcance, um impacto super interessante sobre essas questões. E a Glocal, como é que ela se posiciona nessa questão hoje, como aceleradora, olhando para essa questão? Bom,
A gente é uma aceleradora diferente porque a gente acelera projetos sociais. Tá. E a gente incentiva que esses projetos sociais criem negócios sociais para sua sustentabilidade. Então, isso que você falou assim, da cabeça de ONG, isso é alguma coisa que a gente procura muito mudar, a cabeça do ongueiro, virar um empreendedor social. Não só alguém que está pedindo ajuda para alguém, para ajudar um outro alguém. Alguém que esgota a sua rede, né? Porque pede ajuda para todos os amigos, de repente não tem mais amigos, mas alguém que está propondo para a cidade, para a sociedade, uma oportunidade de transformação como um todo. Então, eu chego num empresário e falo, você não quer que a sua empresa se vincule a um projeto de transformação social? Então, eu estou oferecendo uma oportunidade da sua empresa ter um propósito maior. E não só pessoa jurídica, mas pessoa física. Você não quer que parte do seu imposto seja investido num projeto específico para a causa ABC? Então, a gente tem enxergado as dores sociais como uma oportunidade de transformação. Não só da pessoa que está lá na ponta sofrendo o problema, mas também de quem investe, de quem ajuda, de quem participa, de quem se voluntaria. Então, a gente enxerga o cidadão, cada um de nós, como um potencial agente de transformação social, não só quem está lá na ponta. E a gente tem trabalhado para isso, mudar essa consciência, tanto de quem é um empreendedor social, quanto da sociedade como um todo, e promover o engajamento cívico. Legal. Ah, perfeito. O Henrique, ele tem um caso muito bacana, que começou com o Pimp My Carroça, certo? E foi uma coincidência interessante, meu pai ajudou bastante eles recentemente, eu acabei de ficar sabendo a importância disso. Muito, ajudou muito. E conta um pouquinho pra gente do Cataqui. O Cataqui é um aplicativo que faz a conexão do gerador de resíduos com os catadores, né? Inclusive, a gente participou esse ano de um prêmio internacional da Chivas, e a votação, tinha uma etapa do prêmio, era uma votação popular, e quem tivesse mais voto ganhava um dinheiro bastante relevante, né? E a votação estava super apertada, porque eram ONGs do mundo inteiro. E daí o pai do senhor Rufino Senior, o pai, fez um vídeo que viralizou na internet, foi genial, gerou um monte de votos, e a gente acabou ganhando por questão de 500 votos. Assim. Então aquele vídeo fez toda a diferença. Mas o Cataqui é isso. O Cataqui é um aplicativo que surgiu há 2 anos com a intenção de conectar gerador de resíduo com quem quer reciclar. Por conta do Mundano, que é um artista que tinha um contato muito próximo com os catadores e de repente se viu como um secretário dos catadores, muita gente pedindo para ele telefone de catador para poder reciclar alguma coisa ou descartar alguma coisa corretamente. E ele achou que era o momento de lançar um aplicativo que teve seu papel muito importante, ele fazia essa conexão, mas ele, em determinado momento, ele não fazia a rastreabilidade do material, a gente não conseguia exatamente medir a quantidade de material que estava sendo transicionado no aplicativo. E daí a gente veio com uma nova solução. Eu acho que isso que a Juliana falou é muito importante, né? A gente passou a ver o aplicativo e ver o ambiente em que ele estava inserido de uma outra forma, né? O catador não é um coitado, ele não é uma pessoa que está precisando de favor, nada disso. Ele é um prestador de serviço, ele presta um baita serviço para a cidade. Se ele parar hoje, a cidade entra em colapso total. Então, essa visão, essa mudança de visão que a Juliana falou é super importante, porque o catador precisa se ver como um prestador de serviço, ele precisa se enxergar como um cara que tem um trabalho importante, fundamental. A sociedade precisa reconhecer ele como desse jeito. E especialmente as ONGs precisam olhar para essas pessoas com esse olhar de que, olha, você presta um serviço, vou te dar oportunidades para crescer com esse serviço, mas você não é um coitado, eu não vou ser assistencialista. Eu vou te dar oportunidades, cresça junto e conquiste o seu mercado, né? Então o Cataqui está com essa nova versão, a gente conversa hoje com empresas que são as mais poluidoras, né? Coca-Cola, Nestlé e tal, que até 1, 2 anos eram inimigas porque poluíam o meio ambiente. Hoje não, hoje são parceiras que fazem parte de um contexto e estão tentando achar soluções para os problemas aí de resíduos, né? Então, estamos numa nova fase muito legal, é muito bacana estar conversando. Vou precisar do Alexandre depois, porque tem muito pagamento feito direto com o catador. O catador hoje em dia já é uma pessoa que tem maquininha de crédito para receber pelo serviço. Então, as coisas estão ficando de um jeito que é isso, né? É empreendedorismo social, não é um assistencialismo social. Essa mudança é super bacana
e é super gostoso fazer parte desse processo aí. Ah, bacana. Vivendo um pouco esse mundo do catador, etc., do material reciclável, você começa a perceber a questão de receita dos caras é grande. Você vê o cara ali no meio da rua, você acha que ele é aquele aspecto, não, esse cara é miserável, etc. Não, na verdade esse cara tem uma receita muito maior do que muito assalariado. E aí vem a questão da bancarização. O direito ele não se vê no direito, né? Ele não se percebe no direito de ter uma conta bancária e como gerir aquele dinheiro. Então muitos literalmente guardam embaixo de colchão, o cara compra barraco em favela para poder investir esse dinheiro. Então tem muita oportunidade e o legal da desonguização, se pode falar assim, é porque você descriminaliza a questão de ganhar dinheiro de uma situação. Na verdade, você está promovendo acesso, né? Você está democratizando o acesso a direitos que todos os seres humanos no Brasil têm. E aí o Sérgio tem uma experiência também muito bacana em relação a isso, que ele conta um pouquinho para a gente da Conta Black. Oi. Para falar sobre a Conta Black, eu falo um pouquinho de uma dor. A dor que eu senti há mais de 15 anos atrás. Publicitário, dono de uma agência full service, 20 anos no mercado, achava que tinha o banco como seu principal parceiro. Você, preciso de um crédito aí para trocar meu parque tecnológico. O banco falou não. E eu perguntei, por que não? Eu falei assim, eu tenho um bom score, movimento de dinheiro dos meus clientes, e aí ele colocou como desculpa que era um problema sistêmico. Mas, relembrando o que o Felipe falou na palestra anterior, é porque eu sou negro. E, de acordo com os dados do BID, o negro tem seu crédito negado até 3 vezes. Então, falando de uma população que hoje representa quase 57%, a gente entende que é a dor do negro empreender no nosso país. Se a gente for colocar em estatísticas, estamos falando de uma população que consome 1 trilhão e 700 bilhões ao ano. Estamos falando de uma população que movimenta quase 400 bilhões em dinheiro corrente ao ano. Uhum. Então, a gente pensou que a criação de uma ferramenta financeira, ela teria que entrar justamente para requalificar uma população, uma pessoa. Uhum. E a gente acabou entendendo que a Conta Black, ela também levantou uma questão do importante. Aquele cara que quer ter o cartão pretinho, né? Que tem tudo de graça do banco, entre aspas, né? Mas que quer ter esse cartão. Então, a gente criou um cartão Black, justamente que é um cartão representativo e para mostrar que esse tal desbancarizado, que hoje já não é somente a população negra. Nós estamos falando de uma população de 57%, que é negra, e de uma desbancarização no nosso país, que chega a 40%, então uma grande maioria é negra. Então a gente resolveu criar uma ferramenta que permitisse mostrar que essa pessoa é importante, mas que, acima de tudo, que mostrasse para ela que o crédito não é um inimigo. Uhum. E nosso papel é mostrar que ela precisa estar inserida nesse cenário. Uhum. Mas eu não confio nos bancos, mas você precisa estar inserido nesse cenário. Você precisa mostrar que você tem uma vida, você empreende, você movimenta esse dinheiro de alguma forma ou outra e que também você pode ter a possibilidade de consumir produtos, que é o tal do endividamento, né? Você acaba vendo que a pessoa ela faz um seguro, contrata, tem uma conta digital, movimenta 6 meses, um dinheirinho ali, que você acaba mostrando que é um novo formato de escoragem que nós criamos, chamado Match, que a ideia é mostrar assim, essa pessoa sim tem uma vida financeira. Até mesmo para ser como base para ajudar as ferramentas de crédito, que já são existentes, que também somos fintechs, e fala assim, olha, Sérgio, o que vocês têm sobre tal fulano? Eu tenho todas essas informações, ele é uma pessoa que tem uma vida financeira. Uhum. Então, o papel da Conta Black, ela nasceu com uma dor, que eu imaginei quantas pessoas receberam esse não, e principalmente de mostrar que elas são importantes. E o mais importante, nós entendemos que não adianta eu classificar cor, raça ou social, sei lá. Como nós colocamos que se você se vê à margem dos serviços bancários, nós estamos aqui para te ajudar. E também nós nos tornamos uma hub de serviços, né? Por que eu vou oferecer crédito? Se eu posso fazer uma parceria com o Banco Maré, se eu posso fazer uma parceria com outros players que possam utilizar essa nossa inteligência justamente para oferecer crédito. Nós conseguimos um feito que agora, a partir do ano que vem, oferecer cartão de crédito. Poxa, como você vai oferecer cartão de crédito? Nós mirávamos uma população CDE. A gente acabou descobrindo que 20% da nossa base é A e B. E a gente pensou, poxa, que legal. Por que será? É proposta de valor. E a gente está procurando, nós estamos ainda num MVP que dá lucro.
Nós pensamos na inclusão bancária, na inclusão digital, que é importante dentro do sistema bancário, a pessoa utilizar uma ferramenta bancária e ela poder utilizar os aplicativos. Eu acho que esse é um ponto nevrálgico que as pessoas que eu vejo no olhar dos nossos membros, que nem chamam de correntistas. Fala assim, cara, eu usei o iFood na conta Black, eu usei o Uber na conta Black. Então, para a gente mostra assim, que essa inclusão ela vai muito além de você oferecer o acesso a serviços financeiros básicos, né? Então, a gente fala que a conta Black é uma ferramenta é um MVP que está passando por um processo que lucra. Acabamos de receber recentemente investimentos e isso nos permite reestudar como redemocratizar o acesso a serviços financeiros no nosso país. Agora, no advento que todo mundo está lançando conta digital, a gente está pensando o que nós vamos oferecer de diferencial para que essa pessoa fale assim, eu quero aquele serviço. E a conta Black, ela não se vende como conta digital, um banco digital, ela se vende como comunidade financeira, porque ela é feita de pessoas. E as pessoas que trabalham dentro da conta Black, elas assumiram essa política, essa cultura de ajudar o outro a fazer a diferença, principalmente incluindo ele dentro de um sistema que até então é segregador. E nós estamos falando de uma população aí que está esquecida no mundo, que até então nós falamos que o que foi aprovado ontem sobre essa questão das informações, os bancos agora vão ter que rebolar, porque as fintechs estão justamente dentro de um sistema que eles não estão. Então, a conta Black, ela está entrando nesse meio e ela pretende agora crescer mais. Estamos já em 5 estados brasileiros, nossa meta é fechar o ano com 10 mil contas, a gente não está focando em escalabilidade, estamos focados em qualidade, até porque muitos dos que utilizam o nosso serviço hoje, eles testam. Tá. Essa é a grande verdade. E a conta Black, ela surgiu para ser um meio para tudo isso. Perfeito. E eu acho legal, a linearidade aqui é muito do que cada um conhece muito bem um nicho da dificuldade brasileira, de alguma forma, e percebe a oportunidade para trabalhar em cima daquilo. E eu percebo que as empresas, principalmente as grandes hoje, começam para eles eram territórios inacessíveis, intangíveis, e eles começam a perceber essas iniciativas aqui como veículo para acessar novos mercados e entender como é que explora de formas diferentes esses públicos. No nosso caso, por exemplo, a gente começa a se posicionar cada vez mais como plataforma, a gente deixa de ser uma empresa que presta serviços desde desmobilização de frota complexa para empresa de carro forte, ou ônibus da cidade de São Paulo, e a gente começa a ser um doador de método. Então a gente literalmente dá todo o nosso know-how para os nossos concorrentes para que eles se estruturem e a gente tenha uma capacidade maior de desmontadores legais que forneçam peças dentro da lei do desmanche, com rastreabilidade, etc. E isso é muito movido pelo propósito que nasceu da JR Diesel em 2014, só com 30 anos de empresa, de tornar o roubo de carros inútil no Brasil. Por quê? Porque tem tanta peça legal disponível que você não tem porquê ou nem vai conseguir comprar uma ilegal. E aí eu queria, aí cada um responde a sua forma, eu queria entender de vocês como que as empresas terceiras, hoje grandes, se relacionam com vocês, como que elas abordam vocês, percebendo ou não a oportunidade nessa questão. Como é que eu vejo muito que as empresas olham vocês como tradutores de realidades que eles não conhecem. Como é que vocês lidam com isso hoje? Acho que eu posso começar. As empresas, acho que sentem a necessidade de acessar esses mercados e não sabem como. Então, olham para a gente. Em quem que eu invisto? Para quem que eu posso oferecer essa ajuda? A quem eu vinculo o meu nome? Então, olham para nós procurando alguém que a gente tenha acelerado e diga, olha, essa organização aqui tem um plano, um modelo de sustentabilidade, uma teoria, uma tese de mudança que é transformadora, é sustentável, então pode investir, pode atrelar o seu nome a ela. Então, olham para nós como alguém que possa indicar, como dando um selo, uma garantia. Olha, pode pôr o seu dinheiro aqui, pode investir, que isso vai causar transformação e vai trazer benefício para o nome da sua empresa. E também olham para a gente, acho que como todo mundo na nossa sociedade agora
busca um propósito maior pelo qual viver e se engajar. Então, também como uma oportunidade de levar essa oportunidade para os seus funcionários. Em que lugar você pode ser voluntário? Em que lugar, com que você pode contribuir? E não contribuir somente, às vezes é um modelo antigo, né? Então vamos fazer um dia de mutirão aqui na empresa e vamos lá pintar uma parede e tal. Mas na sua empresa está cheio de contador. Por que você não vai oferecer o serviço de contabilidade? Está cheio de advogado. Por que você não oferece essa expertise que é tão rara em alguns lugares, que as pessoas não têm acesso? Então, acho que procura a gente para ser essa ponte entre quem precisa e quem tem expertise para ajudar. E mais do que só dar, fazer aquelas pessoas que estão recebendo perceberem que elas podem ser protagonistas da sua história. Elas vão receber por um tempo, mas elas podem passar a ser quem vai dar. Então, e mobilizar aquilo dentro da comunidade, não precisa sair de lá. Se você melhorou de vida, se você tem mais condições, você pode continuar lá e continuar ajudando as pessoas a terem acesso lá, abrir o mundo lá dentro mesmo. Então, acho que esse é o nosso papel como aceleradora social. Perfeito. No caso do Banco Maré, a gente sempre procura fazer grandes parcerias, mas que façam sentido, principalmente com o nosso propósito, né? Não fugirmos do nosso propósito simplesmente pela parceria. Durante um tempo, a gente entendeu que os grandes players queriam conversar conosco somente para consultoria, para entender como se trabalha com o público CD e E. Quando nós percebemos que éramos consultores, começamos a cobrar por isso. E depois disso, começamos a oferecer serviços para esses players que façam sentido não só para eles, mas como também para o público que nós atendemos. É o caso hoje do Banco Carrefour, que nós desenvolvemos, estamos entregando para eles agora, uma plataforma onde a gente oferece microcrédito através da nossa criptomoeda que se chama Palafita. Né? Uma iniciativa inovadora no Brasil, você oferecer microcrédito através de uma criptomoeda em blockchain. Né? Então isso acabou gerando interesse de outros players também grandes, que começaram a ver qualidade naquilo que nós estávamos fazendo. Não era só contarmos uma história de uma iniciativa social. Porque eu acredito muito que quanto mais receita você gera, mais impacto você gera. Né? Nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa que queremos ter lucro para continuarmos crescendo com os nossos colaboradores e continuarmos gerando impacto nas regiões que mais precisam, mas mostrando para a sociedade que é possível empreender em regiões de risco ou regiões mais difíceis e se criar grandes players também e se fazer grandes parcerias com outros grandes players. A gente lá no Cataqui também se aproximou bastante das empresas agora, porque é muito importante que a gente dependeu sempre de ONGs, de investimentos de fundações. Né? E esse movimento é muito inconstante, então a gente precisava ter outras fontes de receita que permitissem que a gente tivesse uma sustentabilidade financeira bem mais rígida e conseguisse sobreviver independente de doações. Né? E daí esse movimento de direção às empresas foi muito bem recebido. As empresas estão no momento em que logística reversa é uma necessidade das grandes empresas, eles precisam falar desse assunto. Eles precisam resolver os problemas deles de logística reversa. É obrigatório, por lei, que eles recuperem o material. Além disso, você tem aspectos, principalmente internacionais, uma pressão muito forte de quem realmente importa, né? Que é o consumidor no final da linha. Esse sujeito está começando a ficar indignado com a quantidade de plástico que tem nos oceanos, com a quantidade de resíduo que é jogado fora. Né? No Brasil, 8 bilhões de reais por ano são desperdiçados pela falta de reciclagem. Né? A gente consegue ainda ficar em índices como 3, 4% de reciclagem. É uma coisa absurda, né? Ridícula. Então, a sociedade está começando a fazer uma pressão muito grande nas empresas para que tomem atitudes reais para conseguir reverter um pouco desse quadro, né? De começar a aumentar a reciclagem. Você tem mais de 1 milhão de catadores aí coletando materiais pelas ruas. Esse material tem um valor, como o Arthur falou, então é importante. Essa questão não tá difícil, essa equação não é difícil de ser fechada. Então, a gente começou também a ver as empresas como um parceiro importante, né? Que o Alexandre falou, deixa de ser a gente não
quanto mais a gente estiver forte, né, e trabalhando junto com as empresas, mais condição a gente vai ter de ajudar a inserir o catador num processo realmente de profissionalização e de inserção nesse mercado todo aí de reciclagem, de coleta, que ele já faz parte, mas que está escondido. Então, com a ajuda das empresas, eles estão saindo. A gente já tem no Cataqui investimento alto de Coca-Cola, como eu falei, de Nestlé, de Unilever, que eram antes vilões, mas que hoje são grandes parceiros e estão ajudando a construir aí novos caminhos para a gente recuperar material e sempre inserindo o catador no processo, que é muito importante. Bacana. Agora, puxando para o ponto da plataforma, né? O ambiente aqui é propício para discutir esse tipo de coisa. O negócio com impacto, muitos nascem, como eles eram ONGs, então a proposta era impacto, depois veio o resto, mas a maioria dos negócios eles acabam tendo a oportunidade de perceberem-se de impacto, como é o nosso caso aqui. E isso vem muito da questão da desmontagem desse negócio em propostas de valor que não apenas aquela original que você se comprometeu. Então a JR Diesel nasceu para vender peças usadas. E aí, com o tempo, ela vai percebendo as divisões disso. E a gente, de novo, a gente é uma solução de desmobilizações de frotas complexas. A gente é uma solução de redução de pegada de carbono na sua manutenção. A gente é democratização de acesso à manutenção para quem não pode comprar uma peça nova. A gente é solução de logística reversa para um grande parceiro nosso, que é a ArcelorMittal, que precisa se relacionar com o mercado de reciclagem automotiva, mas não tem essa cadeia organizada para ter acesso às coisas. Então, tem um exercício muito forte nessa questão de desmontagem do seu modelo de negócio, para que você perceba as propostas de valor que você não conhecia, e aí que começa a ter muita oportunidade de conhecer sua proposta social ou sua proposta ambiental. Nosso negócio, por exemplo, quando você compra um motor usado, você evita que 270 kg de CO2 sejam emitidos na atmosfera. Eu descobri isso com 32 anos de empresa. Então, assim, tem muita questão envolvida nisso. Vocês tiveram alguma surpresa no meio do caminho do negócio de vocês, quando vocês se percebem também solução para alguma dor do mercado? No nosso caso, sim, né? A gente pensou que nós estávamos oferecendo mais do mesmo. Uhum. E a gente acabou entendendo que o nosso negócio ele se tornou complementar às demandas de mercado. Uhum. Até fazendo um adendo sobre até essa pergunta anterior, a gente achava que nós poderíamos ser um problema. Por se tratar de ser mais um serviço de serviço bancário, mas a gente acabou percebendo que 4 bancos nos procuraram para falar assim, poxa, vocês falam uma língua que a gente não fala. Como é que a gente pode fazer isso? Eu falei assim, simples, eu não vou te vender uma consultoria, mas o que você pode oferecer de ferramental, financeiro, para que eu possa atender essa demanda? Então, de um tempo para cá, a gente acabou entendendo que essa complementaridade, ela se tornou cada dia que passasse. Nossa, está dando um efeito aqui. A gente entendeu que essa complementaridade, ela se tornou mais procurada e nós acabamos nos tornando um especialista para atender a necessidade desses grandes players de mercado. Você virou plataforma para eles. Virou plataforma. E hoje nós temos 2 bancos custodiantes da nossa operação. Uhum. E são bancos que não são bancos de varejo. E essa unidade que a gente acabou construindo em parceria com eles é o que nos tornou uma marca, uma marca de relevância, e permitindo que outras contas digitais que viriam na nossa contramão vissem a possibilidade também de assim, vamos fazer um trabalho em conjunto. Uhum. A gente tem uma massa enorme aí que a gente não consegue às vezes atender, que talvez vocês podem ser o braço o braço complementar para atender uma demanda que nós não atendemos. Sim. Então, de um tempo para cá, a gente acabou entendendo que existem muitos desafios, essa roda está girando. Uhum. E cada vez que ela gira, a gente tem que se reinventar todos os dias, porque
A cada dia que passa, como eu falei no começo, mais serviços digitais aparecem e é onde está o seu diferencial. Uma das coisas que nós fizemos de um tempo para cá é entender que quando a pessoa ela quer se sentir importante e ela não sente isso antes da porta giratória, a gente acabou entendendo que o que eu vou oferecer de troca para ela além de colocar um serviço bancário? Eu falei assim, eu vou devolver alguma coisa para ela. Todo boleto que você emitir, eu te ofereço um cashback sobre o boleto que você emitiu. De todas as operações de TED Doc que você fizer, eu vou te oferecer um cashback de todas as operações de TED Doc. De todas as transferências... eu falei de TED Doc. De todos os serviços oriundos de pequenas taxas, a gente pretende devolver isso para ele, para que um momento de confiança dele pelo sistema volte. Então... acho que é um dia após o outro, a gente vai se reinventando e vai entendendo que nós achávamos que os grandes queriam nos engolir, na verdade não, eles querem a nossa presença e querem nos ter perto. Mas também a gente não é bobo o bastante de dar tanta abertura, até porque, como eu falo, não existe a complementaridade, mas também existe o interesse de mercado. Então a gente também entendeu quem tem interesse no nosso mercado e quem que não atua no mercado, que eu gostaria de oferecer um ferramental que atendesse nossas necessidades e demandas. Tá? Perfeito. No nosso caso, eu sou analista de sistema, então eu sou meio inquieto com problemas. Eu acho que quando eu vejo um problema, eu sempre penso como eu posso resolvê-lo com tecnologia. E a Maré e Heliópolis, onde nós estamos hoje, é um berço de problemas, então estou toda hora pensando numa solução. Né? E um dos grandes problemas hoje é como você dá crédito a quem não tem scoring. Por quê? Na maior parte dos casos, você vai lá pedir um crédito, por exemplo, no Atacadão, e você não está com o nome sujo no SPC e Serasa, mas você é negado no pedido de um cartão. Simplesmente porque ele não tem informação nenhuma sua. Né? Você está ali limpo no SPC e Serasa, mas não tem qualquer tipo de informação extra. Então nós começamos a criar uma inteligência onde a gente começa a trazer essas pessoas, a melhorar o score dele, conhecer melhor essas pessoas com BI, com outras informações. Já que a gente convive com essas pessoas, a gente entende por que eles não têm o score. Que a maioria não sabe como abrir uma conta em banco, a maioria não sabe como solicitar um cartão de crédito, então você acaba não tendo informações suficientes. Mas ele faz recarga do celular, ele paga uma conta de luz, e a gente criou uma inteligência onde a gente consegue descobrir qual é a real renda daquela pessoa e oferecendo um crédito muito mais assertivo para que ele possa empreender. Não é um crédito para ele comprar uma bicicleta ou comprar uma TV. É para ele melhorar o negócio dele, um microcrédito muito mais assertivo. E o mercado hoje precisa desse tipo de inteligência. E nós acabamos acertando porque outros players continuam oferecendo crédito de maneira bem binária, onde você só avalia pelo SPC e Serasa, as pessoas saem frustradas, né, vão lá pedir um crédito e não sabem por que são negativadas. O que nós descobrimos é que essas pessoas da base da pirâmide, elas gostam de proximidade, né? E aí você não precisa ter muita tecnologia, tá? Eu lembro que a gente estava pensando como nos comunicarmos com o nosso público e ficamos pensando em criar um chatbot, pensamos em criar o nosso próprio WhatsApp. Quando nós vimos que eles não iam mudar de WhatsApp, eles só sabem usar o WhatsApp. Então nós fomos lá no nosso aplicativo com toda a humildade e só colocamos um botão do WhatsApp. Então eles clicam lá e falam com o atendente nosso, nossa parceria com o Facebook. Né? E deu super certo, nós começamos a colher mais dados dessas pessoas e a oferecer crédito de uma maneira muito mais assertiva. Né? Então, acho que a dor hoje do mercado são duas. Primeiro, como você consegue um crédito assertivo e qual é a maneira mais fácil de você pagar. Né? Nós estamos vivendo aí o momento das carteiras digitais, que todo mundo quer usar QR Code, mas a gente não superou nem ainda a questão do cartão, de dar acesso às pessoas ao cartão. Então, a gente quer copiar o modelo chinês, mas o modelo chinês é bem diferente, porque nunca existiu cartão na China. Né? A América Latina é um oceano gigante de pessoas desbancarizadas. Então, a dor, primeiro,
é bancarizar essas pessoas e oferecer um crédito muito mais assertivo. Muito bom. A gente no Cataqui atacou a dor no mercado, né, como você diz, Arthur, porque as grandes empresas começaram a questionar a gente por que os materiais não estavam chegando nas recicladoras que eles tinham implementado no Brasil inteiro, né? Então, a Coca-Cola está com as plantas de reciclagem de PET totalmente ociosas porque não chega a PET. Mas não chega a PET porque a PET pesa pouco, ela ocupa muito espaço e ela vale pouco. E ela tem uma cadeia com 5, 6 intermediários. Então, puxa, o Cataqui entra com uma solução no sentido de que você pode acionar os catadores que estão na rua, né, que podem ter um benefício maior se coletarem a PET, levarem para algum lugar onde essa PET juntada e acumulada, e daí direto para a Coca. Você pode tirar aí do caminho 3 ou 4 intermediários que só estavam ali no meio da cadeia para faturar e não estavam agregando nada à cadeia, né? Então, esse ponto faz com que a PET tenha valor para o catador, valor para o ferro velho ou para a cooperativa que vai fazer essa intermediação e que chegue na Coca e as plantas estão começando a ser alimentadas com PET. Do outro lado, você tem o alumínio, que no Brasil é recorde mundial de 99% de reciclagem de alumínio, mas a Novelis está com o mesmo problema de não ter alumínio na fábrica da Novelis. Por quê? Porque virou uma commodity tão forte, poderosa, que a China vem e compra alumínio e não chega na Novelis. Então, também isso de você conseguir, através do catador, inserir projetos onde o catador faz parte de toda essa coleta, é remunerado por essa prestação de serviço, além de ser remunerado simplesmente pelo material, faz com que o alumínio comece a chegar nas fábricas que originalmente trabalham com a reciclagem de alumínio, né? E também na gestão de condomínios, né? A prefeitura, por exemplo, ela prioriza muito a coleta do material, né? Ela precisa retirar o lixo da sua casa. Ela não prioriza a reciclagem. O catador não, o catador vive da reciclagem, ele precisa vender o material para complementar o sustento dele. Então, essa era uma outra dor das empresas, né? Tem 95% de material reciclado que vai para aterro, que o catador começa a ter acesso e começa a gerar volume para as empresas e até indiretamente resolvendo um problema aí do próprio município, né? Da própria prefeitura. Perfeito. Acho que para responder isso eu queria contar rapidinho a história da Glocal. A gente começou como um movimento, a gente tinha encontros semanais que falava de arte, cultura, impacto social e espiritualidade. E nesses encontros a gente abria para as ONGs irem lá falar o que elas faziam, divulgar seus trabalhos e como as pessoas podiam se envolver. E aí depois as pessoas vinham, eu fui ser voluntária lá naquela ONG, mas eles não me receberam, não tem muita coisa para fazer e tal. E eu sabendo que tinha um monte de coisa para fazer. E a gente entendeu que a gente precisava oferecer mais um serviço para essas ONGs, além de divulgação, ajudá-los a preparar e se estruturar e fazer um novo modelo. E isso já foi uma descoberta no nosso caminho. E nós temos 1 ano de atuação, estamos no nosso 2º ciclo de aceleração. Então, a gente ainda está no nosso MVP também. E nesse caminho a gente tem descoberto que para as empresas é interessante ter organizações sociais sérias em que elas possam investir. E a gente não acelera só ONG, a gente acelera negócio social também. Então, elas também querem saber negócios sociais que estão bem estruturados, amarradinhos, em que elas possam investir. E aí, isso que eu compartilhei anteriormente, abrir para os seus funcionários serem voluntários, se engajarem civicamente. Esse é um serviço que a gente descobriu no decorrer do caminho que a gente pode oferecer também. Muito bom. Acho que vai dar tempo de abrir para umas 2 perguntas. Eu só vou fazer uma última colocação aqui para provocar vocês. Sobre legislação, crime, governo e etc. No nosso caso, a gente vinha de um mercado que era dominado ainda é dominado pelo lado ilegal, então é o roubo de carros ou o desmanche de veículos que não podem ser desmontados, como com busca e apreensão, algum bloqueio judicial. E aí, em 2008, começa um incômodo com a fiscalização hostil. A fiscalização ela vinha com o intuito sempre corrupto, e aí na JR Diesel dava certo, não porque a gente tinha clareza de que estava tudo certo, é porque tinha o dom da comunicação do meu pai. Meu pai provava para os caras, mas com muito papo, e o cara ia embora sem levar R$1. Esse incômodo acabou motivando a gente a criar um processo muito transparente que acabou virando
o que é a lei do desmanche hoje. Mas antes de virar lei, a gente provocou muito o mercado, a gente foi para cima de Assembleia Legislativa, por exemplo, a gente mandava e-mail para deputado, de 20 e-mails que eu mandei, 7 me responderam e me receberam, 6 me pediram grana para falar do assunto. Então você começa a entender como é que funciona muito dessa questão, mas esse um único deputado que não pediu grana foi o cara que acabou ajudando a gente a criar o texto base. E aí a gente teve a oportunidade de uma crise, que era a tentativa de proibição do nosso segmento, em 2013. E aí a gente conseguiu, através desse deputado sem expressão, acesso ao secretário de Segurança e transformou isso na lei do desmanche, que eu já expliquei aqui, que a gente teve um impacto relevante. Então, apesar de termos criado a lei, roubar carro já era proibido. Você não precisava de uma lei dizendo que você não pode desmontar um carro roubado. E aí o desafio principal da construção da lei era hackear a corrupção. Então o que a gente fez? Os principais dispositivos da lei são os dispositivos que entregam excesso de poder para o corrupto. E aí o que a gente assistiu no mercado é que a gente não fechou desmanche porque o policial ficou bonzinho. A gente fechou desmanche porque a gente deu tanta ferramenta de corromper para ele que ele começou a quebrar desmanche ilegal, de tanto que ele corrompia. Então a gente vai aprendendo, vendo o lado ruim da história ali, e como é que a gente vai fazer o hacking para fazer esse negócio mudar. Vocês tiveram experiências diferentes assim em relação a crime, a fiscalização, a falta ou excesso de regulação nos mercados que vocês já tocaram? Quando a gente começou as nossas operações no final de 2017, a gente até então tinha uma ferramenta beta de uma simples conta digital, com um cartãozinho de débito para entender os hábitos, quem são essas pessoas. Mas a gente acabou entendendo que é um mercado que ele é muito suscetível à fraude. Não vou citar nome, porque não é ético, mas existiu uma empresa no mercado que quase 70% das suas contas digitais eram de pessoas... Era fraude, eram pessoas que já estavam mortas, então ela teve que tirar a sua operação de mercado. Uhum. Então isso para a gente levantou um alerta, assim, como que nós vamos criar... como que nós vamos criar segurança, mais segurança para tentar impedir que isso acontecesse. Aí foi quando a gente começou a participar das associações de fintechs que tem em São Paulo. A gente começou a estar junto dos órgãos competentes, que é Banco Central, os principais emissores de cartões, processadoras, para criar uma forma de tentar desenvolver um compliance interno de segurança. Hoje, graças a Deus, eu digo com muita alegria que a conta Black, 100% das nossas contas, nós conhecemos cada pessoa. Sabemos o que elas são, o que elas fazem. E nós criamos uma ferramenta de relacionamento com elas, que quando eu limito a movimentação dela e quando ela precisa, de uma certa forma, transacionar aquilo que é acima daquilo que ela é permitida, a gente pedir informações para que a gente possa passar para os órgãos e a gente ter do outro lado a devolutiva para, olha, está aprovada, você pode fazer as devidas movimentações aqui. Então a gente acabou também fazendo isso dentro de casa e a gente também acaba investindo em comprar ou participar de eventos que nos dessem base de sustentação para isso. Então eu acho que para todos os segmentos isso é importante, primar pela segurança, porque isso conta na hora quando o cara vai querer investir no seu negócio. Perfeito. Nosso caso já é o contrário de algumas questões, né? Por exemplo, saiu uma matéria há pouco tempo, um mês atrás, na Folha de São Paulo, do maior doleiro brasileiro, que hoje ele é consultor da Polícia Federal e da Receita Federal, e ele disse que as fintechs têm ajudado bastante a evitar a lavagem de dinheiro. E 2 fintechs se destacavam nesse trabalho. Uma delas era a Nubank e outra o Banco Maré. Eu falei, nem eu sabia que a gente estava fazendo esse trabalho todo. Né? Mas nosso problema não é nem a segurança, mas o que a gente teve mais problema, que eu, por não ser morador da Maré, morar na zona sul do Rio, ter outra experiência, é como eles sofrem com o preconceito por estarem ali. E o problema que nós mais tivemos é o seguinte: nós nunca recebemos investimento no Brasil. Né? Todos os nossos investimentos foram estrangeiros, da WeWork e da JP Morgan. Quando você fala no Brasil que você tem uma fintech,
todos os grandes fundos querem investir em você. Quando você fala que é uma fintech de impacto, eles já não querem mais, e aí você vai conversar com outros fundos como Vox, Move. Aí quando você fala que é uma fintech de impacto dentro da favela, eles também já não querem mais trabalhar com você. Aí você tem que procurar investidor anjo e seus familiares. Aí você fala, sou uma fintech de impacto dentro da favela e que lida com dinheiro. Aí nem sua mãe quer investir em você. A gente teve vários problemas para trazer os grandes players para nos ajudarem nessas parcerias, porque eles sempre achavam muito risco investir numa empresa que estava dentro de uma favela. E a solução que nós tivemos foi, na verdade, além da tecnologia que nós usamos, que é o blockchain, que traz muito mais transparência, foi nos aproximarmos dos nossos reguladores, que é o Banco Central e a CVM. Hoje a CVM nos liga para pedir ajuda junto aos nossos parceiros. Hoje nós conseguimos trazer credibilidade às nossas transações, mesmo essas operações funcionando dentro de uma favela. Então, nós conseguimos quebrar alguns paradigmas, que uma empresa dentro de uma favela, ela pode agir com licitude, com honestidade, entendeu? Que ela não precisa ser vista de uma maneira diferente, Perfeito. simplesmente porque ela está ali. Perfeito. Rapidinho. A gente continua, por mexer com, na verdade, lixo, né? A gente continua tendo muito problema, né? A gente é sempre ameaçado, né? Porque cada contrato que você tira num restaurante, onde você inclui um catador, e alguma empresa que passava lá e coletava os sacos fechados e levava para o aterro e tinha um contrato grande, cada vez que você insere um processo de reciclagem conveniente, adequado, essa empresa te ameaça e fala que não pode ser assim, né? Os contratos de lixo e transporte são os grandes, famosos contratos das prefeituras, né? Que geram muito dinheiro, tal. Então, a gente convive com isso no dia a dia. Cada condomínio que a gente consegue inserir o catador é menos um caminhão que está levando material para o lugar, para aterro, né? E ao levar para aterro gera dinheiro para outros, né? Então, a gente continua com esse problema lá, continua sofrendo ameaças, mas é vida que segue, é um projeto que não tem mais volta, a reciclagem vai ter que acontecer de algum jeito ou de outro. Boa. Bom, para nós, a gente, dentro da nossa aceleração, a gente tem um módulo de captação de recursos. Então, a gente procura capacitar os empreendedores a captar recursos sem depender tanto desses favores, que são muito comuns serem oferecidos. Tem essa emenda parlamentar, eu posso financiar o seu projeto, e se eu financiar esse tanto pode voltar para mim. Então, isso é muito comum, esse tipo de proposta a gente ouvir, e aí a gente trabalha para conscientizar e fazer com que as ONGs que passam por nós não tomem esse caminho. Perfeito. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Fala, fundo. Como é que vai o microfone? Acho que ele vai dar o microfone. Ali, ó. Precisa pegar. Não. Ali, ó. Oi, não é bem uma pergunta, é uma curiosidade. Talvez, como o Alexander tocou no tema, não sei se ele poderia falar um pouco desse cenário, caso você tenha esse conhecimento. Na USP teve um evento e houve uma apresentação de trabalho acadêmico sobre data brokers, que tocou nessa questão que você falou, sobre esse preconceito de as pessoas às vezes terem cuidarem das suas contas devidamente, né? Serem idôneas, mas terem os créditos negados, assim, simples assim. E aí eles estavam explicando que era uma questão, pelo ponto de vista de data broker, que está totalmente ligada aos CEPs da residência. Então, que assim, às vezes a pessoa ela tem, pelo fato dela morar em tal CEP, ela já vai ter automaticamente. Então, essa positivação do crédito que eles ficam buscando, que as pessoas ficam buscando, mas, poxa, eu faço tudo certinho, ela não ocorre, porque ela vai estar sempre, se 80% das pessoas que residem naquela rua, por exemplo, são inadimplentes, ela vai ter o crédito negado, mesmo que ela seja uma pessoa que está com seus créditos em dia. Bem, essa informação não é a maioria das empresas que fazem análise de crédito, somente em baixa renda, que tem essa visão. Mas realmente acontece, né, de você ser negado justamente
pela região que você mora, né? Tem um código que analisa o risco da região e a pessoa sequer passa da primeira fase, né, de análise de crédito. Mas acontece, mas não é a maioria dos casos não, tá? Bom, a gente está com o tempo esgotado aqui, mas eu acho que o recado que fica aqui desse painel é que a gente tem muito poder de transformação através das empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, mas muito aqui você percebe como tem negócios comuns, convencionais, com poder de transformação a partir do momento que ele se percebe com esse potencial. Então, a provocação é que se eu faço com desmanche, ele faz na favela, ele faz com catador, ele foca na população negra e percebe as oportunidades. Ela olha para a ONG, que é uma coisa que ainda tem a questão tem preconceito com ONG, né? Acha que o pessoal está querendo tomar dinheiro, etc. Se a gente consegue fazer uma coisa importante, seja de pequeno ou gigante alcance, imagina com o que a gente consegue fazer juntando empresas de todos os portes e esse capital intelectual que a gente tem numa sala como essa. Então, vamos reclamar menos de quem está no cadeirão lá em Brasília e fazer mais aqui embaixo, que a gente tem mais resultado. Obrigado e até a próxima.